Peço a todos aqueles que queiram fazer perguntas para que anotem e passem. Tá, pode passar, elas vão trazer aqui. Obrigado. Nós temos uma pergunta, doutor, de um aluno do campus Vila Maria. E a pergunta é: qual a opinião acadêmica do palestrante sobre o ativismo judicial e se o ministro acha que um modelo de tribunal estritamente constitucional seria interessante para o Brasil? Obrigado. O ativismo judicial é a descrição do que está acontecendo hoje. O grande risco desse tal de ativismo judicial é que o juiz desborde. Ele começa a fazer a sua justiça. Tá? E pare de tomar decisões. Isso vai funcionar, eu dizia outro dia a um amigo, vai funcionar durante algum tempo, vai passar na televisão, haverá ministros populares, não é? Que estão sempre votando de acordo com a mídia, papapá. Então não é mais aquilo que se chamava o direito achado na rua, agora é o direito achado na mídia. Isso é perigosíssimo. Agora, quando ficar excessivo, fiquem tranquilos que vai acabar. Eu diria que o senhor mercado vai resolver essa parada adequadamente, porque o que acaba comprometendo a ordem econômico-social do mercado acabará sendo execrado. Vossa Excelência acha que, entre os novos rumos do direito no Brasil, há uma forte e imperiosa tendência de que, cada vez mais a jurisdição constitucional tome parte na efetivação dos direitos humanos fundamentais frente às omissões constitucionais, tanto do legislador como da administração pública, através dos provimentos obtidos junto à Suprema Corte nas ADINs, ADPFs e mandado de injunção? A questão é boa porque me permite, inclusive, completar a resposta primeira, que falava exatamente da jurisdição constitucional. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal havia de ser um tribunal que só julgasse matéria constitucional. Mas eu tenho medo de afirmar isso, porque como eu estive lá dentro 6 anos, e eu percebi a importância dos julgamentos em matéria penal, eu tenho medo de virar isso. Eu estava também no começo logo que eu fui para o tribunal, estava julgando em turma e o Pertence era presidente da turma. E eu, como todo sujeito jovem, eu não era jovem de idade, eu era jovem no tribunal. Cheguei dizendo, mas como Pertence? Não dá para o tribunal ficar julgando essas coisas de direito penal. E ele me disse assim, daqui a 50 anos, se lembrarem do Supremo Tribunal de hoje, ninguém vai citar um acórdão de CMS, nem de matéria civil. Vai ser algum habeas corpus em que se defendeu a liberdade. Então, eu diria, racionalmente, eu diria, é preciso que seja uma corte constitucional, mas vai ser muito ruim para as liberdades. O Supremo Tribunal Federal ainda é hoje uma garantia das liberdades e de que se faz justiça com as próprias mãos. Entendem? A sociedade, a nossa sociedade, ela está sedenta de fazer justiça. Ela não quer o habeas corpus para ninguém, só para cada um, ou para o irmão, ou para o vizinho. Mas é a chamada mula sem cabeça. Se nós soltarmos, vai haver trucidamentos. E o Supremo ainda detém esses excessos. Por isso, tenho grande dificuldade para responder essa questão e em outros termos não respondo. Passo então à última pergunta dessa noite. Sendo o direito prudência,
Como vincular um juiz a tomar melhor decisão ante um caso, superando sua subjetividade? Tomando como exemplo o magistrado do TJ de Minas Gerais, que decidiu por determinar a anulação do casamento homossexual, tendo em vista que já havia, na época, um precedente do STF reconhecendo a união estável entre as pessoas do mesmo sexo. Havia um precedente, né, no STF reconhecendo a união estável de pessoas do mesmo sexo, e o juiz que decidiu o contrário. O que acontece é o seguinte, isso é muito complicado, porque para nós nos libertarmos das nossas subjetividades, nós precisamos vencer o excesso daquilo que Gadamer chamou de pré-compreensão. Está em Heidegger também. Quer dizer, por exemplo, eu chego aqui e sei que isso, assim que eu cheguei, eu sabia que era uma garrafa de água e um copo. Por quê? Porque compreender isso faz parte da minha história, percebem? Eu já incorporei isso. Lógico, se descesse aqui um selenita, um marciano, de repente, a gente teria que explicar, olha, isso é um copo, serve para isso, uma garrafa serve para aquilo. Então, as pré-compreensões determinam a nossa compreensão. O juiz tem que fazer um grande esforço, para superar essa coisa da sua subjetividade e se manter, ainda que determinado pelas suas pré-compreensões, no quadro da prudência. Veja bem, o que é a prudência? A prudência é exatamente a capacidade de eleger uma entre várias soluções possíveis. Vocês se lembram de Kelsen, não é? Kelsen fala da moldura da norma. Eu cometeria uma insanidade, eu diria, vamos tentar adaptar Kelsen. Não é moldura da norma, é moldura do texto. Mas também não é só a moldura do texto, é moldura do texto e da realidade. E ali a gente pode produzir essa ou aquela outra norma para tomar essa, aquela ou aquela outra decisão. Tudo que estiver dentro da moldura do texto e da realidade é compatível com a objetividade do direito moderno. O que eu não posso é pular fora disso e passar a tomar decisões a partir da minha subjetividade. Se a pessoa que fez a pergunta quiser provocar mais, eu diria, pode e não pode esse juiz. Porque, por exemplo, na França, em janeiro passado, houve o mesmo problema, exatamente o mesmo problema, da união estável. E o Conselho Constitucional disse, olha que problema interessante. Não há texto. Então, que o Poder Legislativo trate da matéria. No Brasil, eu poderia dizer, e eu diria isso. Minha mulher me perguntou, como é que você teria votado? Eu diria, eu não teria admitido. Porque isso não é decisão para o Poder Judiciário. Isso é decisão para o Poder Legislativo. Que se mude a Constituição. A Constituição fala em união estável entre homem e mulher. Não tenho nada contra homem e homem, mulher com mulher, nada, não tenho nada. Mas só que a Constituição fala união estável entre homem e mulher. E se botar a família é isso. A capacidade de reproduzir. Se botar numa ilha deserta mulher e mulher, homem e homem, não há reprodução familiar. Por favor, eu estou dando uma linha de argumentos. Pode seguir pela outra. Uma grande maioria da mídia seguiu para não tenho nada contra a solução do problema, mas acho que não é um problema do Poder Judiciário. Porque se nós deixarmos que seja assim, amanhã eles dirão que falar longe do microfone... Sério? Sério? Se você não controlar isso,
se você não controlar isso... E veja que coisa curiosa, a gente era subversivo, né? A gente é que era subversivo. Se não controlar isso, nós estamos perdidos. E eu queria que ficasse desse nosso encontro de hoje, se eu pudesse pedir, duas coisas. Que vocês tivessem apreendido, não aprendido, mas apreendido para depois pensarem sobre isso, a distinção entre texto e norma. E segundo, saber que a legalidade é o último instrumento de defesa das classes menos protegidas. Isso é fundamental. Por isso que nossa função, nossa atividade é uma atividade muito bonita. Muito obrigado. Encerrando o nosso evento de hoje, agradecemos a rica exposição do nosso palestrante e a todos pelo brilho dessa noite. Informamos que a Semana Jurídica continuará amanhã, aqui no campus Memorial, com a transmissão ao vivo para as outras unidades da Uninove, e contará com a ilustre presença da doutora Luísa Najib Eluf, Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, e do nobre advogado professor Sérgio Rosenthal. Boa noite a todos e muito obrigado.